Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito do cuidar no sentido geral. Meu nome é Nélida Andrade, sou psicóloga e psicopedagoga infantil. Esse cuidar, ele se estende também para o responsável, para os pais, não estou falando somente do cuidado com a criança. Isso porque quando nós vamos fazer a entrevista inicial, a anamnese, é, as mães têm uma preocupação muito grande e é claro, é uma preocupação natural de querer ser a mãe perfeita, né? De não cometer erros e ficar pensando e ter essa dificuldade, e a gente percebe que muitas vezes essas mães elas buscam com base nas suas experiências, e isso pode fazer com que seja transferido também para os seus filhos no sentido de expectativas, medos. Então, às vezes, é, essa mãe ela busca durante esse processo de educar, né, do cuidar do seu filho, sempre com base no seu período de infância, de educação. E por conta disso, às vezes elas acabam tolhindo seus filhos de experimentarem por si mesmos, de vivenciarem, de buscar experiências. E essas experiências, elas se dão por meio de tentativas, né? Toda experiência, ela requer tentativa de erros, acertos, e isso faz parte do processo. Ser mãe, ser responsável por uma criança, ela não compõe, não vem com um manual de instruções, ela não tem uma receita pronta, ainda que essa mãe ela não seja mãe de primeira viagem, às vezes ela já tem outros filhos, então gera ainda essa comparação, porque no primeiro filho foi dessa forma, e agora eu estou fazendo a mesma coisa e está sendo diferente com esse segundo filho, o que está acontecendo, onde eu estou errando. Quando a gente fala justamente desse cuidado, parar e pensar que ali é um outro ser, ele não é uma extensão desse adulto, dessa mãe, mas é um ser em construção. Ele está construindo a sua própria história, e para construir essa história, ele vai precisar caminhar, ele vai precisar fazer suas tentativas também. Muitas vezes ele vai errar, outras ele vai acertar, e isso faz parte do processo. Cabe a nós, enquanto instrutores, né, desse processo, enquanto essas crianças estão construindo a sua história, fazer com que elas tenham boas experiências, o máximo de experiências possíveis, para que elas então construam as suas percepções. É uma reflexão que eu trouxe. É claro que a experiência de vida do adulto, ele vai entender que muitas coisas não podem ser feitas e outras ele vai entender partindo da sua própria percepção. Então, nossa, eu fui fazer isso aqui durante a minha infância, foi uma experiência ruim, um exemplo, né? Logo, eu não vou permitir que o meu filho também passe por isso. Então, eu vou evitar que ele enfrente esse tipo de situação. Quando nós deixamos, impedimos que essas crianças experimentem por elas mesmas, nós estamos passando para essa criança a informação que ela não é capaz de gerir a sua própria vida. Olha que coisa. Então, o processo de experimentar requer sim tentativas de erros e acertos. Eu sei que muitas vezes os pais ficam com o coração na mão, mas faz parte do processo passar por essas experiências também. E é por meio delas que eles vão construindo a sua própria história, tá bom? Seus esquemas de crenças, de valores. E ao final desse processo, a gente fica feliz por eles seguirem o seu próprio caminho. Até a próxima, se você gostou,
deixa seu comentário, gostaria muito de ouvir você. Obrigada por você assistir até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.